Tudo bom, alunos? Aqui que está falando é o professor Jones Pobel. Nesse momento vou falar com vocês, aluno do 7º ano. Vamos conhecer um pouco mais sobre máquinas simples. As máquinas simples ajudam constantemente a realização de atividades que possam ser aplicadas forças e essas atividades desenvolvem movimentos, alterando tipos de movimentos, facilitando até mesmo a atividade de trabalho. Então, em nossa casa, nós temos possibilidades de encontrar certos tipos de dispositivos e realizar atividades como máquinas simples. Então, nós temos aí alguns exemplos que nós vamos estudar de alavancas, rodas, engrenagens, rodanas, que são chamadas de polias também, e planos inclinados que auxiliam nossas atividades no nosso dia a dia. Então, as máquinas simples fazem parte do nosso cotidiano. Mas para a gente entender um pouco mais o que seria máquinas simples, vamos entender na física o que seria o conceito de trabalho. Então, no dia a dia, sabemos que a palavra trabalho tem o sentido de realização de quê? De tarefas, não é verdade? Essas tarefas podem ser desempenhadas para certos tipos de atividades. Então, vamos dar o exemplo: arrumar o nosso quarto ou escrever uma redação. Isso dizemos que são trabalhos. Mas já na física, né, que nós temos que entender um pouco mais, o trabalho tem outro significado. O trabalho na física, ele vem através de uma força que é aplicada, né? Essa força é aplicada em determinado corpo. E essa força vai ser responsável em produzir um deslocamento do objeto que a gente deseja mexer. Então, em física, para realizar um trabalho, é necessário que haja uma força, um deslocamento, tá bom? Então, nós temos aí essa imagem do lado apresentando o que seria essa ilustração de força. Então, mais que o personagem empurre a parede, e ela vai ter uma resistência, não vai estar realizando nenhum trabalho porque a parede não tem movimento, tá bom? Então, isso seria a introdução sobre máquinas simples. Um exemplo aí de máquinas simples são as alavancas. Então, tá aí mostrando quem não já observou esse tipo de trabalho realizado, né? Então, com a força que a pessoa realiza, utilizando um artifício rígido, né? Como esse dispositivo dessa madeira, que vai ser uma alavanca, movimentando o que nós desejamos, que é o quê? O objeto. Então, esse é um tipo de alavanca que levanta o objeto, né? E, se a gente observar, existe um ponto de apoio. E esse ponto de apoio facilita o movimento do objeto, né? Que, na verdade, é o levantamento que essa alavanca faz do objeto, como podemos ver aqui, ó. Tá bom? Então, tá aí um exemplo de alavanca que lembra o quê? O que a gente conseguiria lembrar no dia a dia, né? Quando a gente leva uma criança no parque, ou quando já brincamos no parque, né? Isso seria o quê? Uma gangorra. Então, é um exemplo de uma alavanca que está sendo ilustrado nesse slide, tá bom? E aí nós temos a explicação, né, que a balança também, aquelas balanças antigas, né, que não eram digitais, ela é tipo uma gangorra também.
é uma balança de uma forma tradicional, é feita através de quê? De alavancas com braços iguais e comprimentos também. E cada lado também dessa balança possui pratos que são suspensos. Então, de um lado, nós vamos colocar os pesos correspondentes e do outro lado vai estar o objeto. Então, essa balança, tipo uma gangorra, né, também, faz com que o movimento seja possível e o deslocamento, ficando na horizontal, nós vamos ter o equilíbrio. E o equilíbrio vai corresponder ao peso que o objeto tem, tá bom? Então, quem já brincou de gangorra sabe que quem for mais pesado vai descer e a outra pessoa que ficou na outra extremidade da alavanca ou do balanço vai ficar no alto. Enquanto essa pessoa não aliviar o peso dela, essa outra pessoa não vai descer. É o que ocorre com as balanças antigas também. Então, para ter o equilíbrio, né, enquanto o objeto ele tiver um peso, ele vai estar lá embaixo. A gente vai colocando a carga correspondente àquele peso para ver se levanta. Levantando e se manter o equilíbrio na horizontal, nós sabemos qual é o peso daquele objeto. Tá bom? Então tá aí o exemplo do que eu estava falando. Essa seria a balança, com dois pratos que possuem equilíbrio, sem massa sobre eles. Né? Então, quando se coloca a massa, o objeto que deseja medir o peso, a balança vai para um lado ou vai para o outro, né? Sendo deslocado de acordo com o peso de cada um. Observe que no meio tem um ponto de equilíbrio e tem essa medida aqui que corresponde ao equilíbrio, né? Então, dependendo da quantidade de peso que é colocado, nós temos essa variação aqui, tá bom? Então, a balança é um objeto que é utilizado para ser feito a medida de peso, né, através do equilíbrio. São alavancas, como a gangorra de um parque também, tá bom? Agora nós vamos classificar algumas alavancas com nomes específicos, né? Então, as alavancas podem ser classificadas de acordo com a posição do ponto de aplicação da força e do ponto de equilíbrio também, que é o ponto fixo. Então, nós temos o ponto fixo, faz com que exista três tipos de alavancas, que são classificados como interfixa, interresistente e interpotente. Daí os três tipos de classificações de alavancas. Tá? Então vamos entender um pouco cada uma delas? Então nós temos aí a alavanca interfixa, onde o ponto fixo está situado entre a força potente e a força de resistência. Então, nós temos aqui esse exemplo aqui. Então, está aqui o ponto de apoio, uma força e a outra força. Bom, o exemplo que nós temos de alavancas interfixas é a tesoura também. Então, tem a balança, temos a gangorra e a tesoura. É classificado como alavanca interfixa. Já a alavanca, classificação de alavanca interresistente, nós temos a força resistente está localizada entre o ponto fixo aplicado o ponto de força. Então, observe aí. Então, está aqui o apoio, né? O ponto referente à resistência
e o ponto fixo da força potente. Então, existe aqui uma aproximação. Então, não está no meio, está próximo, está na extremidade. Como foi o primeiro exemplo que eu dei para vocês, daquela madeira onde tem a pessoa levantando o objeto. O outro exemplo é o que nós temos no nosso cotidiano, que é o carrinho de mão, tá bom? Então, essa é a classificação de interresistente. Já a alavanca interpotente, a força pode, que seria a força potente, é aplicado entre um ponto fixo e a força resistente. Então, tá aqui, ó. Então, nós temos o exemplo da pinça, que está em nosso cotidiano também. Tá bom? Então, essas são as classificações das alavancas. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado, alunos do 7º ano.